A janela da metade do ano, que para o futebol para o Mundial de Clubes, pode resultar também na correção de algumas rotas do ponto de vista de montagem do elenco. Falando especificamente do Internacional, saídas são esperadas. Pelo menos 3, mas este número pode aumentar a partir também de jogadores que estarão em final de contrato na metade desta temporada. O Inter briga nos bastidores e aguarda algumas definições para renovar alguns contratos. E a gente passa limpo todas essas situações agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos atualizar a possibilidade de saídas do Internacional. O que há de movimentações para uma possível limpa que pode acontecer na metade do ano, com muitos jogadores deixando o estádio Beira-Rio. Mas antes disso, eu tenho um recado especial para você conferir. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Quer começar a investir em cripto com o pé direito? A Mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de cripto da América Latina, está dando R$ 25 de bônus para novos usuários. Pega os benefícios. Cadastro grátis, leva menos de 5 minutos, mais de 4 milhões de pessoas já usam e é regulamentada direitinho. É muito simples. Crie sua conta com o link que está fixado aqui nos comentários, ou então escaneie o QR Code que aparece aqui na tela. Você investe ao menos R$ 50 em qualquer cripto e pronto. Em menos de 7 dias, o bônus vai cair na sua conta. Mas vai com calma. Você pode, antes disso, explorar a plataforma, sem pressa. Mas é só para quem está criando conta agora, tá? Então aproveita. Tá aí o recado então da Mercado Bitcoin para você começar a investir já em cripto. Dito isso, o Inter tem na metade desta temporada 3 jogadores encerrando o seu contrato. Eu falo de Rogel, Natan e Vitinho. Esses 3 jogadores têm vínculo com o Inter por empréstimo até a metade deste ano e estão em condições diferentes do ponto de vista de possibilidade de renovação contratual. O jogador que já está confirmado nos bastidores que irá sair é Agustín Rogel. O zagueiro argentino de fato não deu certo no estádio Beira-Rio. Ele pertence ao Hertha Berlim, está emprestado ao Internacional, mas depois da metade do ano será dispensado e voltará para o clube alemão. Isto por várias razões. Além do fato de Rogel não ter rendido, o Inter tem a partir da metade do ano uma reposição ao nome do zagueiro argentino. Trata-se de outro zagueiro argentino, Gabriel Mercado, que na fase final da recuperação de uma lesão no joelho deverá estar à disposição do técnico Roger Machado a partir do mês de julho. Desta forma, ocupando mais uma vaga para o setor da zaga e podendo liberar Agustín Rogel, que não teve boas atuações com a camisa do Internacional. Rogel não foi procurado ainda pela direção para renovar o contrato e nem deverá ser, porque de fato é o primeiro a sair na metade deste ano. O segundo jogador que deverá sair é Natan, lateral direito, mas não existe uma confirmação de que o Inter irá liberar o atleta. Ele tem contrato com o Inter até a metade do ano, ele pertence ao Santos e ele tem tido agora nas últimas semanas um pouco mais de chances, de oportunidades em relação ao que ele tinha anteriormente. O Natan, principalmente no ano passado, ele desagradou muito a direção do Internacional e a comissão técnica pela sua postura extracampo, algo que foi corrigido neste ano. Hoje, Natan desfruta de uma maior confiança do técnico Roger Machado, o que resultou inclusive em uma escalação de Natan como titular para uma partida, o jogo contra a equipe do Juventude. Por isso, não descarto que o Inter consiga na metade do ano um acordo para renovar com o Natan, pelo menos até o final da temporada, tendo como ideia que o Bruno Gomes vai se recuperar no final do ano, o Bryan Aguirre precisa de um reserva e o próprio técnico Roger Machado já disse que o Natan dá a ele uma característica diferente do Bryan Aguirre. Portanto, é possível que o Inter mantenha o Natan, apesar de não ser a tendência deste momento. Não houve ainda o contato com o Santos para a ampliação do vínculo de empréstimo, mas se houver, o Inter consegue resolver isso rapidamente, porque o Santos não quer o Natan por lá, não é um jogador que será aproveitado pela equipe santista e que o Inter conseguiria também, com valores muito tranquilos, fazer a renovação deste jogador. Cabe ao Inter decidir se quer ou não, algo que vai ficar mesmo para próximo ao Mundial de Clubes. O Inter tem um hiato entre a parada
parada, que é no dia 12 de junho, e o fim do contrato destes jogadores, que acontece no dia 30, então o Inter terá um certo dia, um período de 20, 18 dias para deliberar a respeito desse tema, inclusive para fazer alguma negociação se for necessário. Mas não são só esses dois jogadores que estão com o contrato se encerrando. Tem também o Vitinho, jogador que foi titular na campanha do título do Campeonato Gaúcho, que agora perdeu um pouco de espaço. É verdade que está lesionado por uma fratura no dedo neste momento, mas é um jogador que este sim a direção gostaria de manter no plantel. O Vitinho ele tem uma situação completamente atípica, porque ele pertence ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, e está emprestado ao Internacional, que tem o desejo de manter o jogador. Entretanto, o Inter não iniciou nenhuma tratativa com o Dinamo de Kiev, porque o Inter tem a expectativa de que a FIFA aumente a normativa estabelecida para que jogadores de Rússia e Ucrânia possam suspender os seus contratos unilateralmente, o que acontece neste momento com o Vitinho. Vitinho suspendeu o seu contrato com o Dinamo de Kiev. E caso a FIFA amplie essa normativa, ele poderá seguir no Internacional, inclusive em definitivo, porque o seu contrato acaba na metade do ano que vem, sem que o Inter desembolse nenhum valor. Portanto, o Inter está na espera da FIFA para manter Vitinho, o que é o grande objetivo. Se por algum acaso a FIFA surpreender o Internacional e não anunciar a ampliação dessa normativa, aí o Inter vai ter que resolver o negócio com o Dinamo de Kiev. E aí a situação ela fica um pouco mais complicada, por mais que o Inter tenha interesse em manter o jogador no estádio Beira-Rio. Essas são as saídas e as possibilidades de saída de jogadores que têm um contrato se encerrando na metade do ano. Mas existe a possibilidade de outras saídas, por vendas. Vamos lá. O Inter tem, e isso é admitido pela própria direção, o André Mazzucco falou sobre isso em uma entrevista para o Bola da Vez da ESPN, o Inter tem a necessidade econômica de vender algum jogador na metade desta temporada. E existem 3 jogadores na mira de venda: Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Um desses 3 o Inter deve vender no meio do ano. E a preferência é que seja o Vitor Gabriel, porque é um jogador que tem uma reposição já no elenco, que é o Juninho, que foi contratado para ser o titular, e também pelo fato de que o Vitor Gabriel é um jogador bastante valorizado e que pode conseguir um valor de mercado bastante significativo. O Inter, nos bastidores, espera que propostas pesadas venham por Vitor Gabriel na metade deste ano, e aí teria que vender o jogador por uma questão financeira. As outras possibilidades de saídas são de jogadores do meio para frente. E eu vou falar aqui bem explicitamente. Ener Valencia e Rafael Borré. São jogadores que ganham muito e que hoje não estão rendendo. Aliás, nenhum dos dois consegue se afirmar no time titular do Internacional. É muito difícil que venham propostas por esses atletas, mas se vier alguma proposta, o Inter cogita, assim, nos bastidores negociar esses jogadores, tá? O Ener Valencia, por exemplo, teve sondagens anteriormente, tanto de clubes do futebol brasileiro como de clubes do mundo árabe, de outros mercados. Se esses mercados sondarem Ener Valencia na metade do ano, o Inter poderia vender, lucrar alguma coisa e abrir um espaço na folha salarial para trazer outro grande atacante em uma tentativa de buscar alguém incontestável para a posição, já que Ener Valencia está sendo bastante contestado. Mas hoje não existe nenhum movimento para isso, nem para a saída de Ener Valencia, nem para a saída de Borré. É algo que o Inter monitore, que caso venha externamente alguma proposta pro Internacional, o Inter cogitaria sim liberar esses jogadores para aí seguir fazendo esta renovação do plantel e corrigir algumas rotas para o restante da temporada. É o cenário da janela do meio do ano, que abre já a partir do mês de junho. A pausa para o futebol acontece no dia 12 de junho e o Inter tem movimentos a serem feitos também de saídas que podem acabar sendo uma limpa no plantel. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!